Amém ou não? Vamos ver a visão que Daniel teve. Ela não é igual, mas é como eu estou dizendo, cada um vê e descreve da sua maneira. Amém? Vamos ver se eu acho aqui o texto que fala exatamente essa parte. Espera aí. Tá aqui, capítulo 10. Amém? Versículo 5. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com um ouro fino de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de quê? Está vendo como se parece com a visão de João? Os seus braços e os seus pés como o brilho do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Sempre quando na visão simbólica do Apocalipse se fala em muitas águas, a tradução dessa visão de muitas águas é multidão. Amém? Multidão de pessoas. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Amém? Até aí. Volte aí no livro de Daniel também, capítulo de número 7, versículo de número 13. Daniel também estava tendo revelações profundas do Apocalipse. Lembra quando eu falei do versículo de número 7 do capítulo 1 do Apocalipse, da volta de Jesus? Você vai ver aqui no versículo do capítulo 7, versículo 13 de Daniel, a mesma visão. Eu estava olhando as minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Agora lá no Apocalipse diz: eis que vem com as nuvens. Amém? Então a visão de Daniel, a visão de João. Vamos lá. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Isso aí trata da segunda vinda de Jesus. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Amém? Então, a mesma visão que Daniel está tendo aqui de Jesus, João teve no capítulo 1 também. Vamos lá, voltando para João, voltando para Apocalipse, versículo de número 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A palavra de Deus é como uma espada de 2. Amém? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando é que o sol brilha na sua força? Qual é o horário? Meio-dia. Amém? Então o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Então como o sol ao meio-dia. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Vamos lá em Daniel, no versículo 22 de Daniel, aliás, versículo de número, capítulo 10, versículo de número 8. Fiquei, pois, eu só, e tive essa grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. João: quando vi, caí aos seus pés como morto. Os dois tiveram a mesma reação. Tamanha glória de Deus, tamanha unção, tamanha visão,
eles não suportaram tamanha glória. Amém? Vamos lá. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega. Contudo ouvi a sua voz, versículo 9 do capítulo 10 de Daniel. Você vai ficar doido comigo aqui, viu? Tem que estar Daniel, Apocalipse, Daniel, Apocalipse, o olho lá, olho cá, olho lá, olho cá, viu? Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Certa mão me tocou, do mesmo jeito aqui, ó. Quando vi, 17, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão. Amém? A mão direita dizendo, vamos lá. Certa mão me tocou, voltando para o Daniel. E fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Amém? 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs, capítulo 1 de Apocalipse, pôs sobre mim a mão dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou o quê? Vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer, visão futurista, depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, tá vendo aí? E as 7 estrelas são, diga comigo, são os anjos das 7 igrejas. E aí tem uma parte da teologia que diz que são líderes. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Líderes do passado, do presente e do porvir. Manifestação de liderança. Há outros que dizem que esses anjos não são líderes pastores, são anjos que estavam como protetores da igreja na manifestação ao longo dos tempos. Então a visão aí teológica, ela vai para 2 rumos. Aí você escolhe. Eu escolhi a minha já. Eu acredito muito que sejam realmente as potestades de Deus sobre a igreja no decorrer dos séculos, a proteção que Deus dá. Mas naquela visão lá de João, quando ele escreve, eu creio também que seria os 7 líderes das 7 igrejas daquela época. E também creio que hoje se manifesta toda a liderança de toda igreja dessa época nossa agora. Mas também creio que havia e há até hoje anjos que protegem as igrejas nos 4 cantos da terra. Amém? Eu acredito muito que o anjo Gabriel, ele está ali na frente de Israel. E há muitos que acreditam também. Por quê? Você já notou que muita gente tem raiva de Israel e não consegue derrubar aquela nação tão pequena? Por mais que seja perseguida, ela não é derrubada. E hoje o mundo todo está com ódio a Israel, mas não consegue vencer. A terceira maior potência bélica do mundo é Israel. Tecnologicamente falando, é Israel também. Terceira maior. E a primeira maior apoia Israel, Estados Unidos.